Questão 30. Recentemente, um incêndio em uma subestação de energia elétrica no estado do Amapá provocou um apagão na capital e deixou cerca de 765 mil pessoas sem luz. Os principais impactos do apagão para a população foram a falta de água encanada, de água mineral e de gelo. Como não havia como utilizar a geladeira, a procura por gelo por toda a cidade foi muito grande. Uma moradora com necessidade de resfriar 3.000 gramas de água em um recipiente, inicialmente a uma temperatura de 30 graus Celsius, adiciona gelo a menos 20 graus Celsius. Considere que todo o gelo se funde e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado. Dados: calor específico da água, 1 cal por grama vezes grau Celsius. Calor específico do gelo, 0,5 cal por grama vezes grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 cal por grama. A quantidade de gelo em gramas para que a temperatura final seja igual a 0 graus Celsius é... E a questão nos dá os itens A, B, C, D e E. Muito bem, meus amigos, é importante que você entenda que a questão número 30 da prova de Física abrange o tema calorimetria, mais especificamente, trocas de calor. E eu representei aqui para você um esquema do enunciado da questão. O texto nos diz que uma massa de 3.000 gramas de água na temperatura de 30 graus Celsius são misturados com gelo a menos 20 graus Celsius. Esse é o nosso sistema, a condição inicial do nosso sistema. Depois de aguardar um certo intervalo de tempo, esse sistema entra naquilo que nós chamamos de equilíbrio térmico. O exercício diz que todo o gelo derrete, portanto nós vamos ter somente água no final, e que a temperatura do sistema após o equilíbrio térmico ser atingido é de 0 graus Celsius. Em outras palavras, eu tenho uma mistura de gelo e água, fazendo um sistema heterogêneo no início, gelo a menos 20 e água a 30 graus. Depois de um certo tempo, o nosso sistema é monofásico, tem uma fase só na temperatura de 0 graus Celsius, porque esse gelo vai derreter, tá bom? Você sabe com certeza que a troca de calor acontece em função da diferença de temperatura entre os corpos, entre os objetos. E com certeza você também sabe que o calor sempre flui do corpo mais quente, no caso a água, em direção ao corpo mais frio, no caso o gelo, tá bom? Então, nesse sentido aqui, se dá o fluxo de calor no nosso sistema. Enquanto a temperatura entre os corpos for diferente, vai haver fluxo de calor. Tudo bem? Quando esse gelo atingir a temperatura de 0 graus, você sabe que ele vai derreter e o sistema então se torna homogêneo e a temperatura final de equilíbrio é 0 graus Celsius. Prof, mas afinal, o que ele quer saber da gente mesmo, hein? Pois é, o exercício quer que você descubra, quer que você determine qual é a massa desse bloco de gelo aqui, que foi utilizada. Qual é a massa de gelo utilizada pela dona de casa para poder conseguir atingir esse sistema a 0 graus Celsius, tá bom? Então, o nosso objetivo é descobrir quanto vale a massa desse cubo de gelo no exercício, beleza? Meus amigos, o que você precisa ter em mente é que, quando se trata de troca de calor, existe um princípio fundamental. E esse princípio fundamental nos diz que, em um sistema isolado, você pode considerar que a quantidade de calor recebido, no caso, a quantidade de calor que o gelo recebe, mais a quantidade de calor perdido, aquele calor que foi perdido pela água, se você somar essas duas quantidades de calor, a soma tem que dar 0. Que é, menino? É. Se você somar a quantidade de calor que foi perdido pela água, mais a quantidade de calor que foi recebido pelo gelo, a soma dessas duas quantidades tem que dar 0 para a gente, tá bom? Quando o estudante se depara com uma situação como essa, imediatamente surge na cabeça dele a seguinte situação, que é enganosa. Se passar pela sua cabeça a ideia de que, se você somar a quantidade de calor recebida pelo gelo mais a quantidade de calor perdida pela água, essa soma vai dar 0,
cuidado com esse raciocínio. Você pode pensar, nossa, o gelo vai derreter, a quantidade de calor para ele derreter, mais a quantidade de calor da água, a soma desses dois vai dar zero. É assim, prof? Não, não é assim. E se você pensar desse jeito, ó, você vai errar esse exercício, tá bom? A melhor maneira de você conseguir resolver questões de calorimetria que envolvem essas trocas de calor é você, antes de iniciar os cálculos da questão, montar um gráfico para você entender quais são as verdadeiras trocas de calor. Sério, professor? Montar um gráfico? É, mas ele nem deu, mas você precisa escrever esse gráfico para entender o que está acontecendo. Veja só como é que ele fica. Nesse gráfico que a gente vai desenhar, esse eixo que seria o nosso eixo Y, nós vamos escrever a variação de temperatura. Eu prefiro escrever variação de temperatura utilizando essa letrinha, θ, ao invés de usar a letra T, tá bom? E nesse eixo horizontal, que seria o nosso eixo X, nós vamos escrever nele a quantidade de calor. Sério, prof? Sério. E aí você precisa se lembrar que a temperatura ela está sendo dada para a gente em graus Celsius, sim, em graus Celsius, e a quantidade de calor está sendo dada para a gente nesse exercício em calorias. Então você vai fazer um rascunho de um gráfico desse jeito aí no seu cantinho da prova, tá bom? O segundo passo da gente é escrever as temperaturas que o exercício deu para a gente. O exercício disse que a água ela começa na temperatura de 30 graus Celsius. Então, nesse gráfico, eu vou fazer a marcação aqui em cima para ele, ó, 30 graus Celsius. Tá aqui. Além disso, o exercício disse que o gelo começa na temperatura de menos 20. Então, eu vou vir aqui nesse gráfico, você sabe que aqui no meio, né, vale zero. Ó. Então, eu vou desenhar aqui embaixo, no gráfico, a temperatura de menos 20 graus Celsius. Está aqui para a gente, então. A temperatura inicial da água e a temperatura inicial do gelo. Tudo bem? Ora, meus amigos, claro que você entende que a água, se ela vai sair de 30 graus Celsius e vai perder calor para o gelo, ela vai ter que atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, você vai desenhar uma reta representando a variação de temperatura da água. De 30 graus Celsius, a temperatura vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, até que a temperatura chegue em 0 graus Celsius. Tá bom? Eu vou representar essa reta no gráfico para você. Então, essa curva representa para a gente a curva de resfriamento da água, que saiu da temperatura de 30 graus Celsius, ela vai perdendo, perdendo, perdendo calor, até que atinge a temperatura de 0 graus Celsius. Tá bom? Qualquer ponto dessa linha da quantidade de calor que você fizer essa linha laranja encontrar, não vai ter problema, é só para ilustrar o que a gente está querendo mostrar. Tá bom? Eu vou chamar essa quantidade de calor aqui, ó, a quantidade de calor envolvida na transformação da água de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Tá bom? Então aqui a gente tem a quantidade de calor perdida pela água. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o gelo. E o que é que você precisa se lembrar? O gelo ele se funde na temperatura de 0 grau. Então, o que nós vamos ter que fazer é que quando esse gelo começa a receber calor da água, o gelo não derrete não. Não. O gelo vai ser aquecido de menos 20 até 0 graus Celsius. Somente quando ele chegar na temperatura de 0 é que ele vai sofrer fusão. Antes, o gelo sofre variação de temperatura. É o que você aprendeu como calor sensível, né? O gelo recebe calor da água e a temperatura dele vai subindo, menos 10, menos 5, ele continua gelo, menos 2, menos 1, continua gelo, quando chega em 0, aí ele começa a derreter. Então, vou representar nesse gráfico a curva de aquecimento do gelo para a gente. Essa segunda curva desenhada no gráfico representa para a gente a curva de aquecimento do gelo. O gelo sai de menos 20 graus Celsius e, na medida em que ele recebe calor vindo da água, a temperatura dele vai subindo até chegar em 0 graus Celsius. Tá bom? Eu vou chamar essa segunda quantidade de calor aqui de quantidade de calor do gelo. É a quantidade de calor que o gelo recebe da água, tá bom? Então, vou chamar de quantidade de calor do gelo. Então, está aqui para a gente, quantidade de calor para a gente do gelo, que é o que ele recebeu da água.
tá bom? O que acontece, meus amigos, é que quando o gelo atinge a temperatura de 0 graus Celsius, esse gelo vai começar a sofrer fusão. Isso mesmo. E o exercício disse para a gente que toda a massa de gelo derrete. Então, eu preciso representar nesse gráfico o calor envolvido na fusão do gelo. E essa quantidade de calor envolvida na fusão é essa quantidade de calor que eu estou destacando para você em amarelo. Ó. Ah, tá, prof. Até se encontrar com a curva que veio da água. Tá bom? Então, o gelo ele sofre um aquecimento até a temperatura de 0 graus Celsius e depois o gelo sofre fusão. E você se lembra que durante a fusão a temperatura não muda, tá bom? Então, nesse ponto aqui, onde as duas curvas se encontram, é a temperatura de equilíbrio, é quando o sistema está em equilíbrio térmico, beleza? Essa quantidade de calor aí, ó, que o gelo necessitou para sofrer fusão, eu vou chamar exatamente disso, né? Da quantidade de calor de fusão. Então, vê se você consegue entender. Nós temos 3 quantidades de calores envolvidas nesse exercício. A água, ela perde calor para poder resfriar, e como ela perde calor, ela fornece calor para o gelo aquecer e para o gelo sofrer fusão. E esse ponto no gráfico, ó, aonde as curvas se encontram, representa o quê? Ah, representa isso, né? A quantidade de calor que a água perde é exatamente igual à quantidade de calor que o gelo necessita para derreter completamente. Em outras palavras, a quantidade de calor recebida, que é para aquecer o gelo e para fundir o gelo, se você somar com a quantidade de calor perdida pela água, essa sominha tem que ser igual a zero. Então, eu vou reescrever essa mesma equação utilizando os valores que nós escrevemos aqui embaixo. Vai ficar da seguinte maneira. Então, reescrevendo esse princípio da igualdade das trocas de calor, nós temos que a quantidade de calor fornecida para o gelo, mais a quantidade de calor fornecida na fusão, mais a quantidade de calor perdida pela água, a soma dessas quantidades de calor tem que dar para a gente zero. Tá bom? Agora, a gente utiliza os dados que o exercício deu para a gente. Claro, você sabe que quando nós temos variação de temperatura, o gelo sai de menos 20 e vem para 0 graus Celsius, e isso é calor sensível. E como é que nós calculamos calor sensível mesmo? Isso aí, você já sabe, né? O calor sensível você vai calcular fazendo a massa do gelo, sim, está aqui, ó, a massa do gelo, vezes o Czinho, que é o calor específico do gelo, sim, vezes a variação de temperatura do gelo. Ah, tá, tudo por gelo, isso. Então, isso aqui primeiro representa a quantidade de calor sensível do gelo, tá bom? O gelo vai sofrer fusão, e quando o gelo está sofrendo fusão, agora nós temos o calor de fusão, calor latente de fusão, né? E o cálculo desse calor latente de fusão é só você fazer a massa de quem está sofrendo fusão, no caso o gelo, vezes a latente de fusão que o exercício deu para a gente, tá bom? Então isso aqui representa a quantidade de calor de fusão, mais a quantidade de calor da água. Perceba que a água também está variando a sua temperatura. Quem varia a temperatura tem calor sensível envolvido no processo. Então, vou escrever para você o calor sensível da água, que é massa da água. Opa, do gelo não, né, prof? Não, é a massa da água. Vou escrever aqui para a gente não errar na hora de escrever os dados. Vezes o calor específico da água, sim, vezes a variação de temperatura da água. Ah, tá, e é só substituir, né? Isso. Agora a gente simplesmente vai substituir esses dados que nós temos, tá bom? A gente quer descobrir a massa do gelo, portanto, essa informação nós não temos. Eu vou repetir a massa do gelo para a gente aqui do lado, ó. A massa do gelo nós não temos. Isso. O exercício disse para a gente que o calor específico do gelo vale 0,5. Está no enunciado do exercício. Calor específico do gelo, 0,5. Beleza. E a variação de temperatura
Se você pegar a variação de temperatura do gelo, ele começou em menos 20 e foi até 0 grau. É importante que você se lembre que essa variação de temperatura, vou escrever aqui para a gente, ó. Essa variação de temperatura, ela é o que, hein, prof? Ah, ela é assim, ó. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Ah, tá. No caso do gelo, essa continha ficaria para a gente da seguinte maneira. Ó, a temperatura final do gelo foi quanto? 0. Ele saiu de menos 20 e foi até 0. Ah, tá. Menos a temperatura inicial do gelo é menos 20. Então, vai ficar 0 menos menos 20. Você sabe, né? Fazendo um joguinho de sinal, essa variação de temperatura vai dar quanto, prof? Vai dar 20 positivo. Ó. Ah, tá. Então, ele varia 20. Isso. O gelo varia a sua temperatura em 20 graus Celsius, tá bom? Então, esses dados aqui são referentes ao calor sensível do gelo. Beleza. Mas a massa do gelo nós não temos. Nós queremos descobrir quanto vale a massa do gelo. Vou escrever ela aqui para a gente. Tá, prof. Mas o L, que é a latente de fusão, o exercício nos disse que vale 80. Ah, vale 80. Vale, ele falou isso no enunciado do exercício, ó, 80. Então, esse Mg80 é o calor de fusão do gelo. Mas, agora sim, o calor específico da água, que a água resfriou. A massa de água, nós temos. O exercício diz que a massa de água vale 3.000 gramas. Então, no lugar da massa de água, eu vou colocar esse 3.000 gramas para a gente aí. Ó. Ah, 3.000, isso. O calor específico da água, o exercício disse no enunciado que vale 1. Ah, beleza. E agora você precisa tomar cuidado com a variação de temperatura da água. Sério, prof? Sério. Vou mostrar para você o porquê aqui do lado. Lembre-se que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final da água vale 0. Então, a temperatura final da água vale 0. Menos a temperatura inicial da água vale 30. Se você faz 0 menos 30, a variação de temperatura da água vai dar menos 30. Ah, por quê? Ah, porque ela diminuiu, né? Ela perdeu calor, então a variação de temperatura dela vai ser negativa. Então aqui a gente vai ter menos 30 para você. Ó. Menos 30 representa a variação de temperatura da água. Beleza? Meus amigos, a física acabou. Agora a gente simplesmente resolve essa equação e descobre a massa do gelo que a gente quer. Beleza? Se você multiplicar 0,5 vezes 20, você vai encontrar 10. E esse 10 multiplica o mg, que é a massa do gelo. Então, vou escrever aqui para você, ó, 10 mg, que é a massa do gelo. Beleza. Mais 80 vezes mg, não dá para fazer nada, a gente vai repetir esse 80 mg. Sério, prof? Sério, ó, mg. Beleza. Mais, e agora você precisa ficar esperto, né? 3.000 vezes 30 vai dar para a gente 90.000. Mas se você fizer o jogo de sinal desse mais fora do parênteses com esse menos dentro do parênteses, ah, meu amigo, esse sinalzinho aqui agora, ó, vai ser negativo para a gente, vai dar menos 90.000. E, prof, sério? Sério, é aqui que você tem que ficar esperto, ó. E aí essa soma todinha tem que dar 0, né? Ah, beleza. E aí o que eu vou fazer? Ah, vou agrupar quem pode agrupar, né? Vou somar esse 10 ó, com esse 80, e esse 10 com esse 80 vai dar quanto para a gente? Vai dar 90. Isso mesmo, ó, 90 massa do gelo, que é o que a gente precisa. E eu vou pegar esse menos 90.000 e vou passar para o outro lado da igualdade. E você sabe que ele vai trocar de sinal, né? Ele vai para lá com um sinalzinho positivo. Vai ser igual a 90.000 positivo. Ah, tá, prof. Estou entendendo. Pois é, ó, vai dar os 90.000 aqui para gente. Ok. E você aprendeu que esse cara que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ah, ele divide. Isso.
Ele divide, né? Exatamente. Então vai ficar assim pra gente, ó. Essa massa de gelo vai ser o quê? Ah, vai ser aquele 90 mil que está lá do outro lado, ó. 90 mil, sim, prof. E esse 90 mil, ele vai ser dividido pelo 90 que veio para cá, ó. Ah, tá, pelo 90. E aí a gente pode cancelar um zerinho de cima com um zerinho de baixo. E se você dividir 9.000 por 9, você vai encontrar exatamente 1.000. E, prof, que legal! Esse 1.000 é o que mesmo, hein? Cara, isso é a massa do gelo. Então nós temos aqui 1.000 gramas de gelo. Prof, mas o que que significa isso mesmo, hein? Ah, significa o seguinte, ó, que a pessoa misturou 3.000 gramas de água a 30 graus Celsius com uma certa massa de gelo a menos 20 graus Celsius. Para que essa mistura chegue no equilíbrio térmico a 0 graus Celsius com todo o gelo derretido, a massa de gelo utilizada obrigatoriamente foi quanto? Ah, teve que ser 1.000 gramas. E que legal, prof. Pois é. E nessa questão, nós ficamos com a letra D de dado. Ó. E, prof, que bacana. Pois é, ó, com a letra D de dado. Tá bom? Eu sempre digo para as pessoas que o essencial é você fazer esse gráfico. Ó. Esse gráfico, para você conseguir entender as variações de quantidade de calor, é indispensável na hora de você montar a equação que relaciona, né, a quantidade de calor recebido com a quantidade de calor perdido. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E se foi esse o caso, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagar essas aulas de física e química com a maior didática possível para que você possa aprender física e química de verdade. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Valeu!